Abinho Produções. Bom dia! O sistema capitalista é pautado na produção e no consumo, o que consequentemente gera mercados consumidores. Estes mercados consumidores, a princípio, eram regionais, passaram a ser nacionais e atualmente alcançam o nível internacional. A este processo de formação de um mercado internacional de interdependência dos países, denominamos globalização, o qual se iniciou com as grandes navegações. Muitos países atualmente procuram inserir-se de forma efetiva nesta globalização a partir da criação de blocos econômicos. Entre eles temos a União Europeia, que é o bloco mais antigo do mundo. E é o que nós falaremos no nosso documentário. Era o fim da Segunda Guerra Mundial, tempo próspero para alguns países como os Estados Unidos e a União Soviética, mas vários países da Europa estavam arrasados. Foi neste momento que perceberam que a ideia de se unirem passou a ser uma necessidade. Foi quando o primeiro-ministro francês, Robert Schuman, introduziu a ideia de soberania compartilhada. A Europa precisa de união para retomar a posição de centro do capitalismo mundial. Se estivermos desunidos, iremos fracassar como no fim das duas guerras mundiais. As diferenças são grandes entre nós. Contudo, devemos superá-las em prol de cada cidadão europeu. Suis vraiment impressionné par d'autres que nous. Un simple caméra, pas d'effets spéciaux et pourtant un magnifique 50 mètres. O Benelux não é um bloco, mas pode ser entendido como o início da integração europeia. Composto por Bélgica, Holanda e Luxemburgo, durou de 1944 até 1948. Funcionava simplesmente como uma área de livre comércio entre os países associados. O Plano Schuman, com sua ideia de compartilhar a soberania entre os países europeus, teve como objetivo reerguer a economia europeia, evitando tanto a influência soviética como do Plano Marshall, que foi uma ajuda econômica oferecida pelos Estados Unidos à Europa, visando aumentar as suas áreas de influência, pois naquele momento o mundo se situava em meio à Guerra Fria. O Plano Schuman teve então como primeira experiência prática a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, abreviada para CECA. Este foi o primeiro passo concreto em vista à integração europeia, além de uma tentativa para evitar possíveis conflitos. Criada em 1951 pelo Tratado de Paris, a CECA era composta pelos antigos países da Benelux, além da Itália, França e Alemanha Ocidental, e integrou as indústrias do carvão e do aço dos países europeus ocidentais. Em 1957, a CECA assinou o Tratado de Roma, que instituía a Comunidade Econômica Europeia, ou CEE, e a Comunidade Europeia de Energia Atômica, a Euratom. A primeira tentava estabelecer uma união aduaneira para os países membros, isto é, além da zona de livre comércio interna, todos os países membros teriam uma tarifa externa comum. Além disso, começa o processo de construção de um mercado comum, com livre circulação de bens, serviços e capitais, enquanto a Euratom buscava o desenvolvimento de uma indústria nuclear. Com a ampliação do comércio para outras áreas, vários países começaram a integrar no bloco, como o Reino Unido, a Dinamarca, Portugal, Espanha e Grécia. Entretanto, alguns países como a Suíça e a Noruega, que possuem um alto IDH e economia estável, não quiseram aderir à atual União Europeia. Eu não creio que a entrada de nosso país na União Europeia seja necessária. Afinal, temos um forte sistema fiscal e uma economia estável. Poderíamos até mesmo estar nos arriscando. Por isso, em minha opinião, não devemos nos juntar ao bloco. Em 1993, entra em vigor o Mercado Único e entra em vigor o Tratado de Maastricht.
assinado em 1991, criando a atual União Europeia, cuja estrutura do tratado é baseada em 3 pilares. O primeiro pilar se trata de assuntos relacionados com agricultura, ambiente, saúde, educação, energia, investigação e desenvolvimento. O segundo pilar trata de assuntos da política externa e segurança comum, enquanto o último trata de assuntos de cooperação policial e judiciária em matéria penal. A União Europeia é o bloco econômico mais antigo do mundo. Não é surpresa ter sido o primeiro bloco que criou uma moeda única. O euro, que foi criado em 1999 e está em vigor desde o início do ano de 2002. Isto permitiu a integração econômico-monetária do bloco. Entretanto, a Inglaterra não aderiu a esta nova moeda. Inglaterra, histórica inimiga da França, e hoje encontram-se no mesmo bloco econômico. Parece que a ideia de evitar conflitos através da União realmente funcionou. Contudo, quando não aceitou o euro, a Inglaterra não aderiu à União Monetária. Mas por que esta rejeição? Well, mate. O euro é uma moeda nova que precisa ser testada primeiramente nos outros países antes de ser testada em nosso país. Não podemos arriscar em algo que não temos certeza. Temos uma moeda forte e mudá-la nesse momento seria algo insensato. Nossa libra é muito mais segura e estável. Much more safe and stable. A União Europeia continua se expandindo, desta vez para o leste, em busca de mão de obra e novos mercados, além de evitar a influência da Rússia. Estas medidas tiveram como consequências a migração de trabalhadores para o leste e o desenvolvimento econômico dessa área. A entrada da Eslovênia na União Europeia tem sido bastante benéfica para a nossa fase de transição do socialismo para o capitalismo, uma vez que nosso sistema como um todo está sendo modernizado e nossa economia desenvolvida. Atualmente, existem vários países candidatos à adesão na União Europeia, dentre os quais está a Turquia, que é uma grande incógnita sobre o assunto, pois ao mesmo tempo que pode servir de ponte para o Oriente Médio e tem uma população elevada, a Turquia é um país pobre e pode trazer dificuldades econômicas para a União Europeia. A religião do país é islâmica e tem ideias antagônicas às do capitalismo. Também é um país aliado aos Estados Unidos, o que poderia prejudicar a soberania europeia, sem falar no projeto da Grande Anatólia e da questão dos curdos. O projeto da Grande Anatólia, do desvio dos rios Tigre e Eufrates, apesar de melhorar nossa economia, poderia nos gerar uma guerra com o Irã, sem falar naqueles curdos, terroristas e separatistas que querem fundar um país só para eles. Bem certo, calor se faz ser preso. A Europa, sempre lembrada como uma região de altíssimo nível econômico e social, tem agora sua imagem associada a turbulências econômicas. Entenda agora como particularidades políticas e econômicas têm conduzido a zona do euro a uma crise sem precedentes. Portugal, Espanha e Grécia são conhecidos como os 3 primos pobres, pois são os países menos ricos da Europa Ocidental. A crise na Europa deu-se por problemas fiscais. Alguns países como a Grécia gastaram mais dinheiro do que conseguiram arrecadar com impostos nos últimos anos, gerando assim um déficit. Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, que formam o chamado grupo dos PIGs, são os que encontram a posição mais delicada dentro da zona do euro, pois foram os que atuaram de forma mais indisciplinada nos gastos públicos e se endividaram. O repórter Felipe Loquendo tem as informações da Grécia por telefone. A economia grega está passando por período de crise. Estamos no meio de um caos econômico. Parece que o governo daqui da Grécia não soube administrar as finanças do país. Os outros 2 primos pobres, Portugal e Espanha, também são afetados pela crise. Vamos agora a uma entrevista com o primeiro-ministro da Alemanha para nos informarmos sobre as medidas que estão sendo tomadas para contornar esta crise.
2 pacotes de socorro já foram aprovados com o intuito de ganhar tempo para a tarefa de reorganizar as contas dos países mais endividados e restabelecer a confiança dos investidores na região. O primeiro voltava a ser exclusivamente à Grécia e somou cerca de 110 bilhões de euros. O montante, levado pelo Fundo Monetário Internacional e pelos governos dos países da zona do euro, deve ser liberado de forma progressiva num prazo de 3 anos. O segundo foi a constituição de um fundo emergencial de 750 bilhões de euros para situações de crise na União Europeia. Qualquer país da região estaria apto a recorrer a ele, sendo que 2/3 são de países europeus e 1/3 apenas do FMI. No ano de 2005, a Constituição Única Europeia foi rejeitada pela Holanda e a França, gerando tensões políticas na Europa. Os holandeses assistiram à formação de uma aliança implícita entre parte da esquerda e parte dos conservadores. A esquerda temia que o país perdesse sua independência em políticas sociais que prevêem a eutanásia e o uso controlado da maconha. Os conservadores temiam que o acesso maior do país aos imigrantes passasse a ser definido por Bruxelas. Em 2005, 12 países já haviam aprovado a Constituição. Quando houve o plebiscito aqui na Holanda para a criação da Constituição Europeia, eu fui contra, pois é um absurdo querer criar um único conjunto de leis para etnias diferentes. Em dezembro de 2007, os líderes europeus assinaram o Tratado de Lisboa, que se destinava a substituir a falhada Constituição Europeia, que nunca entrou em vigor depois de ter sido rejeitada pelos eleitores franceses e holandeses. No entanto, a incerteza sobre o futuro do Tratado de Lisboa resultou na sua rejeição pelos eleitores irlandeses, em junho de 2008. Mas em outubro de 2009, os eleitores irlandeses aprovaram o Tratado de Lisboa. Com a sua aprovação final pela República Tcheca, em novembro de 2009, a União Europeia concluiu a ratificação do Tratado de Lisboa e entrou em vigor em 1º de dezembro de 2009. Apesar de toda esta condição atual europeia, pode-se esperar que a zona do euro solucione seus problemas, assim como várias vezes a Europa solucionou em outros tempos, como na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, onde eles entraram em uma crise profunda e conseguiram reverter esta situação. Espera-se que agora a zona do euro possa resolver seus problemas para que a Europa possa voltar a ser um grande centro capitalista. Ih, rapaz! Não, né, Moreira? Aí peitei, né, Moreira? Peitei, né, Moreira? Editorial. Europeia, tá vindo mulher de Moreira, para de negociar, por favor, Moreira.